Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, vamos primeiro rever algumas coisas que você já estudou ano passado, porque em breve seu professor trará novidades para você. E o nosso tema de hoje é os fusos horários e seus impactos socioeconômicos. Agora, o que é fuso horário? Os fusos horários, também chamados de zonas horárias, são cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro do globo terrestre, conforme você está percebendo aí nessa imagem, que tem um traçado de linhas, que são os nossos meridianos, e aí são a divisão internacional de fuso horário. Então é um padrão para que as pessoas em qualquer lugar do mundo possa pesquisar qual é o horário em qualquer continente ou em qualquer país ou cidade ou localidade por onde passe uma linha de fuso horário. Agora, para que eles servem? Reforçando, a finalidade dessa divisão é de padronizar o cálculo de tempo, para não ser como antigamente, que as pessoas usavam apenas a posição do Sol para poder ter uma noção de tempo. Então aqui é um padrão mundial, porque nem todo mundo teria Sol para você ter essa noção e ter um parâmetro. Então esse é um padrão mundial. E aí você vai ver nessa figura que você vai ter 12 fusos no sentido leste e 12 fusos no sentido oeste. Quanto à definição do horário padrão, como se chegou a essa definição desse horário padrão que foi mostrado agora há pouco? Então veja bem, em outubro de 1984, as 25 maiores nações do globo, na época, se reuniram em Washington, D.C. e fizeram uma conferência mundial sobre esta padronização necessária do tempo. E nesta reunião foram determinados e aceitos 7 parâmetros, dos quais vamos citar os 5 principais. Primeiro deles, deveria ser adotado um único meridiano como ponto de referência de horário por todos os países do globo terrestre. E aí o que nós estamos vendo nessa figura aí que está do lado, esse ponto de referência, esse meridiano, é o meridiano principal de Greenwich. Então esse meridiano deveria se passar exatamente sobre o Observatório de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, que passaria a ser considerado o meridiano de referência ou meridiano principal. Continuando ainda as definições, como se chegou à hora padrão ou universal, os cálculos de latitude seriam feitos sempre considerando o lado leste e o lado oeste deste meridiano até 180 graus do mesmo. Então, se você observar os meridianos do teu lado leste, simbolizado com a letra E de este em inglês, essas longitudes você vai ter 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 graus. Então, chegou aí os 180 graus. Lembrando que tem que perfazer 360 graus, que essa é a circunferência em tese do planeta Terra. E do outro lado, a oeste, a letra O, simbolizando aí 30, 60, 90, 120, 150, 180 graus. Então eu tenho aí os 360 graus. A quarta regra definida nessa conferência foi: todos os países do globo deveriam adotar este dia universal. E o último dos 5 que diz que iria indicar aqui, o dia universal se iniciaria à meia-noite em Greenwich e seria mensurado de acordo com as 24 horas do dia solar. Agora, você pode também estar se perguntando, e o que isso tem a ver? O que isso me interessa, né? Já que se eu quiser saber qualquer horário, eu posso muito bem fazer uma consulta rápida no meu smartphone e verificar o horário, seja de Nova York, de Genebra, Dubai, Pequim, Sydney, na Austrália, qualquer horário que você se interessar, não é verdade? Muito bem, você de certo modo tem razão. Mas, lembrando, como disse antes, que não devemos esquecer que no passado os antigos
usavam outros procedimentos mais complexos para ter uma razão do tempo, uma noção de tempo, coisa que hoje já temos mais facilidade. Com isso, eu quero aqui problematizar, chamar sua atenção para essa seguinte pergunta, preste atenção. O que aconteceria se o mundo inteiro tivesse a mesma hora? Qual seria o impacto social e econômico? Aliás, o nosso tema tem a ver com isso, né? Os fusos horários e os seus impactos socioeconômicos, não é verdade? Então, a primeira pergunta que coloco para você: como seria o mundo inteiro regido, controlado apenas por um fuso horário? Alguma vez você já pensou nisso? Algumas pessoas que eu conversei, até mesmo colegas de profissão, ficaram meio confusos. É um tema muito complicado. Agora, não pense que é uma invenção minha. Isso já foi debatido por um físico que já colocou essa pauta, diz que hoje, nos tempos modernos, não precisa mais disso, né? É possível criar horários alternativos para que em qualquer lugar que você chegar, você possa ter uma sequência de horas e não um atraso ou um adiantamento de horas que, de certo modo, atrapalhe a compreensão do tempo. Mas é uma discussão que talvez um dia avance ou talvez não, mas pelo menos o físico cientista colocou em pauta isso. O próprio relógio aí está indicando as horas todas iguais, né? Como seria, né? Nós de noite tendo que trabalhar durante a noite, ou talvez da forma invertida, para poder dar certo com outros lugares do mundo que estavam trabalhando igual, né? Muito bem. Agora, ainda não é possível você pensar numa hora universal para todo mundo com o mesmo horário, mas é possível algum país que tenha uma hora única. É o caso da China. Embora ela tenha vários fusos horários, mas ela resolveu optar por ter apenas um fuso horário. Olha só, a China tem um tamanho similar ao do Brasil e dos Estados Unidos, do ponto de vista territorial. Mas enquanto nós temos 4 fusos horários e os Estados Unidos 4, sem contar Havaí e Alasca, a China tem apenas um. Agora vem o questionamento. Se todos os outros têm 4, por que a China, que também é um país continental, só tem um? A resposta é isso. E essa mudança, na ocasião, ela foi criada, segundo o próprio autor da proposta, o ex-governador Tião Viana, para permitir uma maior integração do Acre e da parte da Amazônia com o restante do país, principalmente em áreas como o sistema financeiro, as comunicações e o transporte aéreo. Na verdade, essa proposta ela visava atender basicamente o setor comercial, que sempre se sentiu prejudicado. Quando vai ligar para os grandes centros do Brasil, o horário já não está mais o horário adequado. Digamos, está ligando 8 horas, 9 horas, ela já está na hora do almoço. Ou quando vai ligar à tarde, já está na hora da noite, encerrou o expediente. O próprio sistema bancário também sofria distorções com isso. Agora a população sentiu a pressão disso porque passou a acordar mais cedo, na parte escura, para poder dar conta do horário comercial que até então a gente passou a fazer parte. Mas, com o plebiscito que teve, com 56,8%, a população disse não a essa mudança. E em 2013 voltou ao que era em 1913, que foi aquela primeira configuração que eu mostrei para vocês. E aí tem o horário de verão que também trazia, né, que não tem mais, trazia uma mudança tanto para a economia como para a dinâmica das pessoas em todo o Brasil. E isso tinha como finalidade a redução do consumo de energia elétrica em todo o país. E a ideia era que, quando iniciasse o horário de verão, os relógios seriam adiantados em 1 hora, quando chegasse meia-noite. E quando fosse terminar o horário de verão, atrasava 1 hora, quando tivesse meia-noite, voltaria para 11 horas da noite. Então o horário de verão é um sistema de alteração temporária, mas que não atingia todos os estados do Brasil, até porque para a Amazônia como para o Nordeste, que já estão próximos da linha do Equador, não era preciso usar esse artifício, porque a luz natural já é uma coisa que não precisa você usar um artifício artificial para poder atingir os objetivos dessa proposta. E aí, esse horário de verão ele foi extinto porque o Ministério de Minas e Energia, bem como a própria
A área da saúde constatou que o horário de pico já não era mais 18 horas como antigamente, houve uma alteração e as pessoas passaram a consumir mais a partir de 15 horas, então não fazia mais sentido ter horário de verão. Vamos então para o nosso exercício? Presta bem atenção. Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital americana, em 1884. Nessa ocasião foi realizada uma divisão do mundo em letra A, 12 fusos horários, letra B, 24 fusos horários distintos, letra C, 36 zonas climáticas, letra D, nenhuma das alternativas está correta. E aí, você fez a escolha? Se você disse que a alternativa correta é a letra B, está certo, 24 fusos horários distintos. Então é um assunto bastante interessante. Existem outras situações que os países tiveram que mudar os fusos horários em função de questões econômicas, em função de guerras, em função de questões políticas, mas eu destaquei somente algumas e trazendo para a nossa realidade do Brasil e principalmente aqui para o estado do Acre. Então, se você quiser assistir essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!